Fala, meus amigos, minhas amigas, empregados e empregadas domésticos do lar. Estamos mais uma vez aqui. Estamos indo para o 7º episódio. Com muita luta, com muita garra e com muita esperança e com muito Deus no coração, estamos conseguindo concretizar aquilo que eu sempre quis, que é o quê? Valorizar a nossa classe de empregados domésticos. Então, assim, para mim é de grande valor poder chegar nesse momento aqui e falar para vocês que tudo que a gente quer, sonha e idealiza, basta a gente colocar empenho nisso, acreditar, ter Deus no coração que a gente consegue, tá? Então, assim, você que é empregado doméstico, se você acha que você não consegue chegar um pouquinho mais longe, consegue sim. É só você colocar um pouquinho de empenho, força, esperança, acreditar no seu potencial que chega. Todos nós chegamos. Então, o podcast está aqui para mostrar isso, que todos nós podemos empreender. Não tem assim, não é qualquer um, não, todos nós. Basta você querer. É só você querer que você consegue. Ponha isso, mentalize, tá bom? Hoje, nesse 7º episódio, foi com muita insistência, muito assim. Por que insistência? Porque eu tava louco para rever uma grande amiga minha. Que assim, se ela pudesse ser minha mãe, ela ia ser minha mãe. Eu queria ela como mãe. Eu queria ter ela como mãe, porque, nossa, desde a primeira vez que eu vi ela, que a gente trabalhou junto, tá? A gente trabalhou junto, então, assim, desde a primeira vez que eu vi ela, sabe quando você olha para uma pessoa e você fala, essa daqui eu carrego ela para minha vida toda. E foi isso que aconteceu. Esse 7º episódio é um episódio especial e eu quero que vocês assistam com muito carinho, porque eu tô trazendo aqui a Lu, que é minha grande amiga de muitos anos, uma cozinheira que hoje ela já está aposentada. Ela tem uma história de vida muito bonita trabalhando em casa de família. Então você imagina, né? Ela se aposentou e hoje ela está aqui batendo um papo comigo. Eu acho que eu fui até meio insistente com ela, eu fiquei insistindo e a Lu tava resolvendo uns probleminhas de saúde, com exames, eu no pé dela. Por quê? Que eu queria que ela viesse aqui porque eu acho ela uma pessoa especial. Todos nós somos de Deus. Ela também é mais do que a gente de Deus, porque ela é uma filha realmente de Deus, que Deus sempre olha para ela. Ele olha por todos os nós, mas eu acredito que ele olha um pouquinho mais para ela, porque ela é maravilhosa demais. Ela é sensacional. Eu não tenho palavras para falar. Eu preciso ficar achando as palavras para falar como a Lu é maravilhosa. E esse 7º episódio aqui, eu tenho certeza que vai ser um dos episódios mais especiais que vai ficar guardado e para as pessoas conhecer a história dela de vida. Você que acha que é cozinheira, que trabalha em cozinha e se acha cozinheira, você vai conhecer realmente uma cozinheira de verdade, tá? Uma pessoa que realmente trabalhou em casa de família há muitos anos atrás. Eu acho que eu ainda nem estava nascido ainda, quando a Lu já estava começando a mexer com cozinha. Então, assim, é com muito orgulho, com muito prazer que eu recebo uma das minhas melhores amigas que a vida me trouxe e eu só tenho que agradecer. Lu, muito obrigado por você participar aqui do meu podcast. Eu estava muito, assim, querendo que você viesse porque eu queria te ver. Eu acho que eu falei assim, preciso achar uma forma de ver a Lu. E graças a Deus vai ser aqui no podcast para a gente bater um papo, as pessoas conhecerem a sua história, que a sua história é maravilhosa. E eu tenho certeza que isso daí vai servir de muito exemplo para as pessoas, tanto profissionalmente como pessoa, e mostrar que existe pessoas na Terra com essa luz, com essa energia que você tem. Lui, muito obrigado. E ó, antes de você falar, eu te amo, tá? Obrigado. Ai, Regis, obrigado por tudo, pelos elogios, né? E você também é maravilhoso. Você é uma pessoa muito especial. E eu quero aqui me apresentar, né? Isso. Eu tenho um nome artístico, né? Sim, ó, as pessoas precisam saber disso. Quero que você fale Eu tudo. sou Lúcia da Hora. Todo mundo me conheceu na Record, né? Isso. Mas eu quero aqui contar um pouquinho da experiência que eu tive no longo da minha vida, né? Sim. Experiência de cozinha, né? Porque quando eu comecei a história da minha vida a cozinhar, eu ainda era criança. Eu tinha 8 anos de idade, minha mãe trabalhava na roça, né? E a gente tinha que ajudar de uma certa forma. Então, a gente tinha que preparar o almoço em casa, fogão a lenha, essa coisa toda. E aí eu cresci, né? Vim
na minha caminhada. Ô Lu, dentro dessa que você tocou, que você cozinhava com a sua mãe, você tem algum prato assim que você lembra assim da sua infância, que sua mãe fazia muito assim? Ah, eu lembro. Você tem? Eu lembro muito bem. Minha mãe fazia um prato assim. eh, Você sabe que naquela época a gente não tinha dinheiro, era pobre. Sim, Então, né? minha mãe, ela comprava cabeça de boi, Cabeça cabeça de de boi. porco, Cabeças. cabeças, é. E aí era a Nossa, mistura que se tinha para comer. caramba. Tripa de porco. Era isso que tinha para comer lá na roça. Uhum. E a minha mãe fazia daquilo, limpava tudo e a gente tinha que preparar aqueles negócios. Mas um dos pratos que eu mais amava de comer Hum. era o feijão que a minha mãe fazia. Nossa, devia ser maravilhoso. Minha mãe colocava mocotó no feijão, minha mãe colocava aqueles pedaços da cabeça do porco, Sim, que eu jamais faria isso hoje, né? Mas e é da época, temperava né? muito bem, colocava macarrão no feijão. Nossa, Era um prato completo. que dava uma sustância, né? Sim, porque estava todo mundo trabalhando na roça. E então aquilo, o cheiro ia longe. Hum. Fogão a lenha, panelas de barro. Então, era essa comida daquela época. E nessa época que você era ainda criança ou estava na adolescência ali? Não, eu já estava assim, já na adolescência, vai. Aí era um prato assim que te remete muito na sua cabeça, Uhum, assim, uhum. as suas lembranças. Sim, Nossa, que de legal. verdade. Minha mãe matava muito bode, É, né? cabrito, né, que fala. Isso. E comia muito aquilo ali, É, porque porco, era o que abatia. tinha, né, Era o naquela que época, tinha. né? Porque cada um criava a sua Isso. maneira de tanto bicho, né? E plantava as coisas, né? Sim, lá era tudo plantado, Regis. Eu, com 8 anos de idade, eu já tinha uma plantação de verduras que Uhum. era minha. E aquilo meu irmão pegava, levava para a feira, vendia e me rendia um dinheiro. Nossa, que legal isso daí. É. E aí, Aí você foi passando o período de criança já mexendo aprendendo com a sua mãe a eu peguei cozinhar. o gostinho, né? Eu Sim. peguei aquele gostinho, o amor pela culinária. Ali que você falou, nossa, isso daqui, né? Eu amo fazer isso aqui, eu gosto. Isso. Então, eu cresci assim, né? Aí, no longo do tempo, eu trabalhei em outras coisas, que não era cozinha. Sim. Foi passando por fases, Isso. né? Mas aí chegou uma época que eu já estava aqui em São Paulo, né? Uhum. E eu não trabalhava fora, eu era casada, né? Tinha Uhum. meus filhos pequenos. Mas nessa época que você casou, já tinha uns filhos pequenos, você já estava mexendo com cozinha já? Você já se tornou uma Não, cozinheira ainda ou ainda não não, tinha passado ainda? ainda não. Mas me veio uma amiga minha, Hum. que era a Isamara, muito famosa, ela é maravilhosa. E eu, Isamara, Isamara Amâncio. Eu amo essa mulher. ela Ela tá na internet aí. Ela tá assim. um beijo para dona Isamara. Um beijo aí. Obrigado por ter cuidado da Ela Lu. é maravilhosa. Eu fiz, na verdade, meus bolos, meus doces, eu aprendi com ela. Eu fiz um curso, me formei com diploma e tudo bonitinho, porque ela é uma chefe. Esse foi o pontapé inicial. Foi. E ela frequentava o programa Norte a Norte. Tá, ela frequentava esse programa, foi ela que começou a te dar essa oportunidade para ir para Foi, lá? foi. Daí eu era, na verdade, Regis, ajudava ela. Eu era ajudante dela. Na cozinha dela, eu desenvolvia as receitas de bolo, de doce. Ela me ensinava, desenvolvia. Então, gente, só para vocês saberem aqui, que eu quero que pontue bem essa história da Lu. A Lu começou a trabalhar com a dona Isamara, né? Isamara, Isamara. Essa Isamara, ela participava do programa Note a Note da Record. isso. E aí, a dona Isamara
começou a levar a Lu para ajudar ela lá no programa, tá? Do Norte a Norte na Record. E a Isamara, ela me admirava demais Uhum, pelo que eu fazia, pelas comidas que eu fazia, pelas minhas receitas. Aí surgiu uma vaga lá no programa uhum, e a Isa, ela conversou lá com a Kátia Fonseca na época. uhum. Não, na época Era aquela era loirinha, a Ana Maria, Ana Maria. que ela começou com a Ana Maria. Aí depois que eu fui trabalhar com a Kátia Fonseca. É que a Ana Maria era da Record naquela época, né? Isso. Daí, aí ficaram sabendo do meu potencial, tal. Aí surgiu uma vaga lá no programa Faça e Venda Marmita da Uhum. Hora. Era assim. Faça e venda a marmita da Marmita hora. da Hora. Marmita da hora. Isso, Lá no programa da isso. Record. Aí eu comecei ensinando a fazer comida do dia a dia. Uhum. Coisas simples. Arroz, feijão, Isso. leguminho. Uhum. Que é maravilhoso, né? É. É uma comida que a gente ama. E aí isso viralizou de uma tal forma. Nossa. Meu amigo, você não faz ideia. Então, se vocês acham que vocês já mexiam com alguma coisa de televisão e internet, a Lu já estava mexendo muito antes, tá? Então, a gente está aqui com realmente uma estrela, tá? Isso deu uma repercussão muito grande, deu um ibope muito grande lá na Record, e eu fiquei muito famosa. Só que Nossa. assim, né? Você sabe que essas coisas é enquanto dura, Sim, não é para a vida toda, não é para a vida toda, né? né? Fui Sempre é contratada, uma passagem. eu tinha um cachezinho bom, mas não durou muito tempo, durou acho que um ano e pouco. Aí depois fui trabalhar com uma outra apresentadora também. Uhum. E assim foi. Aí, quando terminou tudo isso aí, que acabou, Uhum. eu fiquei trabalhando na minha casa. Tá, aí então você, enquanto você estava no programa, você ficou esse período, que foi um aprendizado ali também, Foi, né? foi. Que aí você foi contratada É, pela Record, aí você fez esse sucesso com as marmitinhas, sim. e aí você trabalhou com outro apresentador e depois encerrou o contrato, você voltou para casa, Voltei para casa. certo? Aí as pessoas falam assim: ah, mas você não montou um restaurante, não fez alguma coisa? Não, por quê? Porque você tem que trabalhar em parceria, Uhum. né? O meu marido não tinha essa parceria comigo. Ele não entendia o... Não, ele não entendia. Uhum. Outra coisa, ele tinha muitos ciúmes de mim. Então, terminar com aquilo para ele, Ó, é óbvio que ele ia ter ciúmes, né? Se a Lu já é bonita, assim, com a idade que ela tem, você imagina quando ela era mais nova, né? Então, eu não vou tirar tanta razão dele. aí terminou. Aí tá, aí fui cuidar dos filhos, fiquei trabalhando em casa, fazendo bolo. Eu não parava, Regis. Não, imagino. Fazendo bolo, fazendo salgados, fazia marmita também, vendia marmita em casa. E aí foi. Chegou uma época que daí o meu marido achou que não ia dar mais certo comigo, se separou de mim. Uhum. Mas eu continuei. Não. Continuei, fiquei sem emprego, vivi uma vida muito difícil. Que foi esses trabalhos que você fazia em casa, né? Mas aí eu tive que mudar de lugar de onde eu morava, fui de uma cidade para outra. Certo. E aí minha clientela ficou para trás. Ficou, cadê a Lu? E aonde eu fui morar, não tinha nada disso. E ali eu passei uma dificuldade muito grande. Porque como você não tinha nome ali onde você foi morar, né? Isso. Aí você precisava fazer tudo de novo que você já tinha Isso. feito. E sem contar, né, que eu fiquei muito triste, porque, né, eu amava o meu marido, essas coisas todas. Mas, enfim, aí apareceu uma pessoa que me apresentou em um restaurante. Certo. Esse restaurante, na minha cidade, ele atendia mais de 1.000 pessoas por dia. Nossa, É, bastante, hein? chama-se o Restaurante Popular, que dá comida para as pessoas. Sim. Só que esse restaurante lá na minha cidade, ele é um restaurante, assim, de qualidade, assim, sabe? A comida que se fazia lá
Era muito muito boa. boa. Não era qualquer coisa, Não, né? eu trabalhava Era um pré-preparo muito bem feito. muito bem feito, Regi, muito bem feito, comida de qualidade. Tanto é que vinha pessoa da Alemanha, Uhum. de tudo quanto era lugar, queria conhecer o projeto, que era da prefeitura. E essa pessoa, que era um vereador, né? Ele me colocou nesse restaurante no momento que eu mais precisei na minha vida, ele me colocou lá. Isso aí foi Deus. Aí eu olhando assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer tanta comida assim? Mas é o próprio Deus. Eu trabalhava, era 3 caldeiras de 360 litros. Nossa, era muita comida, realmente. Muita comida, Regis. Saía Porque tem muita gente que não sabe nem o que é 900 caldeira, né? mil pratos por dia. É muita coisa. É muita comida. Ô, Regis, eu sou pequenininha, mas para eu mexer aquilo ali, Imagino. para eu Como mexer, que era difícil para mexer gente, era demais. Mas, enfim, trabalhei 4 anos nisso. nesse negócio. Nossa, foi uma experiência bem árdua, né? É, saí de Porque lá acabada da coluna, imagina, dos braços. comida, 1000 marmitinha, né? 1000 pratos. Pratos, era pratos. E os caras, né? Imagina, né? Você fazer 1000 pratos e o cara comer aquelas É montanhas. porque o povo ia lá e achava a comida muito boa, de qualidade. Então, invadia todo mundo. Ia lá e ia todo mundo. Enfim. Aí não aguentei mais trabalhar lá. Falou, vou parar um pouco. Estava muito doente, dor em toda a parte do corpo. Criança pequena ainda? Não, Já estavam adultos? já eram grandes já. Já. Já estavam grandes. Já tinham um casado, e o outro estava na faculdade. Enfim, eu falei, e agora? Eu vou fazer o quê? Ah, trabalhei também no Alabama Grill. Uhum. É uma churrascaria que tem aqui na Imigrantes. Na Imigrantes. É, trabalhei nesse Alabama Grill. Eu fiz um buffet de massa lá, muito bom. Era muito elogiada. Mas isso assim, nunca aprendi a fazer nada com ninguém. Não, isso aí era seu dom mesmo. Nunca aprendi a fazer nada com ninguém. Enfim, É, porque eu imagino assim, Lu, as coisas que eu vi a Lu já fazer, como eu trabalhei com ela é uma pessoa que cria muito, né? A diferença de você estudar, ler livro, fazer curso, isso e aquilo, ok, né? Não tiro o mérito de quem faz isso. Mas a Lu tem uma coisa especial. A Lu, ela cria. Ela consegue criar receita, ela cria prato, ela cria montagem. Então, isso é um dom que ela tem. Então, assim, aquilo que eu falo, quando a pessoa tem dom e ela usa esse dom para fazer, principalmente mexer com comida, você pode ter certeza que se torna maravilhoso. verdade. E, enfim, né? Aí você trabalhou nesse Alabama Grill quanto tempo? Trabalhei mais de ano. Mais de anos. Trabalhei. Aí você, na mesma cidade que você Não, você tinha ido morar. aqui em São Paulo. Aí você voltou para cá. É. Uhum. Eu morava lá, mas trabalhava aqui, Certo. tá? Aí terminou tudo isso, né, de restaurante e tal. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir mais trabalhar em restaurante, né? Porque eu sentia tanta dor no corpo, né? E eu falei assim, eu acho que eu vou partir para uma casa de família, porque pelo menos é um pouco mais leve, Uhum. né, o trabalho. Mas e aí foi quando Você começou eu fui numa agência? numa agência E e você lembra, Lu, o nome dessa agência? não, Não. não. Foram tantas que Foram tantas, né? tantas. E ela me apresentou para um casal. Uhum. Foi minha primeira casa que eu trabalhei, né? Foi um casal meio complicado, Uhum. né? Trabalhei lá 1 ano e pouco. E eu só saí de lá porque aconteceu uma tragédia Uhum. na casa. Uhum. Os patrão era muito bom comigo, né? E como é que eu posso falar? E é isso, aconteceu uma tragédia entre os dois. Uhum.
e eu tive que sair de lá. Nessa casa que você trabalhou, que aconteceu essa tragédia, você era cozinheira lá. Eu era cozinheira e ele amava, amava a minha comida. Eu vou só falar o nome assim, Lu, porque como é importante as pessoas saber e saber com quem a Lu trabalhou, mas assim, a gente só vai falar para as pessoas ter para saber onde a Lu trabalhou, relacionado a essa, que nem ela tá falando que aconteceu essa tragédia lá, que é como que ele chamava, Lu? Era O Ioki. hã? Era Ioki. Era o dono da Da IOC, né? Ioki. Que aconteceu um episódio aí, ele e a esposa, com a esposa dele aí, Matsunaga. Matsunaga. A Lu trabalhou lá um período, né? E o que a Lu tá relatando aqui é que não tem nada. A gente tá falando aqui do trabalho dela, né? Então, o que aconteceu, a tragédia, não tem nada a ver com a gente, com ela, né? No específico. Ela tá falando que era um trabalho. Ela gostava muito de Gostava. trabalhar e ela tá elogiando a forma que o patrão tratava ela, né? Inclusive, eu acho que isso daí é como se fosse também ela, de alguma forma, agradecendo os momentos que você passou lá, né? Sim, sim. Então, você estava lá como cozinheira, Eu dormia na casa. dormia na casa. Dormia na casa e eu ia embora só final de semana, né? Uhum. E assim, E assim, você fazia comidinha, colocava café da manhã. a comida deles era simples, né? Uhum. Mas ele gostava muito de caça. E você já tinha uma boa experiência disso, Sim, né? sim. Dos seus antecedentes, Sim. né? Sua mãe que mexia com essas Então coisas. ele gostava muito que eu preparasse aqueles bichos que ele comprava, sabe? E ele gostava do meu tempero, achava que, sabe? Ai, ficou ideal, ficou muito bom, você arrebenta, tal, essas coisas assim, sabe? Nossa, que legal. E eu fui muito assim reconhecida pelo meu trabalho. Sim. É uma pena que Aconteceu isso nessa tragédia, a gente fica é uma triste, né? pena, é A uma gente fica pena. triste porque a gente somos funcionários, a gente não entende muito das coisas que acontecem às vezes Isso. na casa, né? A gente tá lá para trabalhar. É verdade. O que as famílias às vezes passam é uma particularidade deles. Porque assim, A eu gente, acho que a gente segue nossa vida. o empregado doméstico, ele tem que ter essa visão. O lugar dele, o Isso. lugar do patrão, Separar. Não achar que é amigo. entendeu? Ele me elogiava pelo que eu fazia na casa dele e tudo, mas assim, eu não tinha aquele vínculo com ele, assim, Uhum. sabe? Não, ele para lá e eu para cá. Era um E eu trabalho de fazia respeito, né? o meu trabalho com amor e toda a dignidade. Sim. Fazia o meu trabalho. Aí aconteceu isso daí, eu saí de lá, Uhum. assim, meio assustada, né? Porque na época foi uma repercussão muito Foi muito grande, né? grande. Porque foi uma fatalidade para ele, que nem você falou que ele era uma pessoa maravilhosa, Ele do era. bem, né? Ele Você era. gostava muito de conviver com Muito ele, né? respeito, muito respeito. Assim, foi uma fatalidade muito grande que abalou o país inteiro pelo da maneira que aconteceu. Mas o bom, Lu, que a gente escutar isso de você, né? Que você tinha um relacionamento maravilhoso com ele, né? Com o dono da IOC. É bom saber disso, né? Que às vezes as pessoas precisam saber como que era a pessoa, né? E você poder vir aqui elogiar, agradecer por esse momento que você passou, É pena conviveu. que ele não está mais vivo, né? Ele não está mais vivo, mas eu acredito que a família vai receber de bom agrado, né, esses agradecimentos, e ele deve estar lá no céu, né, hoje aplaudindo você pelo esse momento que você passou. E eu acho que é aquilo, né, a vida é um ensinamento pra gente, né, e com certeza você tirou muita lição dali também, Com né. certeza. Ô, Regis, e eu posso falar para você que eu agradeci a Deus, na época que aconteceu isso aí, eu agradeci a Deus porque eu estava afastada do trabalho, Uhum. entendeu? Senti muito, mas se eu tivesse trabalhando, eu tinha sentido muito mais. Você ia ficar com essa coisa Sim. mais fixada na cabeça, Sim. né. Eu estava afastada, eu estava com problema no ombro Uhum. e o próprio médico dele me afastou do trabalho. Para poder fazer essa recuperação. É verdade. E aí eu agradeço a Deus por esse momento, né? Então, e aí Aí você saiu desse trabalho, te acertaram tudo certinho, deu trabalho. deu? Deu. Porque eu acho que
conforme... Deu trabalho porque eles alegaram que eu não era a funcionária dele, eu era funcionária dela. Aí eu precisei de um advogado tomar umas providências. para eu receber o que eu tinha que receber, mas eu É que eu, recebi. que eu acho que não, né, nesse caso aí, né, eu acho que, né, a pessoa tá lá, tem prova que tava indo trabalhar todo dia, né? Se tá trabalhando lá, tava trabalhando para todo mundo, né, para uma É, pessoa só, né? Inclusive, eu acredito quem pagava seu salário era ele. Então não tem como falar que você não trabalhava, né? porque Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, como passou, graças a Deus você conseguiu receber, né? Deu tudo certo, então graças a Deus. conseguiu receber. Infelizmente teve que ser dessa forma, mas é aquilo que eu falo, né? A justiça de Deus não falha. Então, se você, ainda mais você que é uma pessoa correta, que não trabalha direitinho, então não tem por que as pessoas agem de má fé com você. E eu acredito que depois eu acho que com o tempo eles viram que você realmente trabalhava tudo certinho lá, era registrada, tudo certo. Então, caso resolvido, né? Enfim, aí você finalizou eles, aí você foi trabalhar em outro lugar. Olha, Regis, eu não fui muito feliz Uhum. na minha jornada de trabalho em casa de família. Então, é bom as pessoas saberem disso, por quê? Porque eu recebi umas mensagens, Lô, achando as pessoas falando, né? Vou comentar de novo esse assunto. Falando que a gente aqui não fala a realidade. Tá aqui, a Lu vai falar a realidade. A Lu, ela tem muito mais experiência que eu e que muito mais gente, porque a Lu tem ela se aposentou, tem mais de 30 anos trabalhando em casa de família. Então ela tá falando aqui o relato que ela passou nos anos atrás que ela trabalhou. Nem trabalhava em casa de família, eu acho ainda. Eu acho que eu estava começando. Então, assim, ela tá falando aqui que ela não teve muita sorte em casa de família, né? Não. Eu trabalhava porque, na verdade, eu precisava. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Você tinha que, de alguma forma, pagar as Você contas. entende? Eu tinha que pagar minhas contas. Então, sempre eu fiz do limão uma limonada. Uhum. Mas, assim, no longo da minha vida, eu só peguei Bucha, a realidade é muito, essa. muito, muito, Não Regis. tem o que Muito, falar. muito. Tinha dia que eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O salário é bom, a casa é boa, Mas o ambiente. mas por que a pessoa é assim? E você pegou muito esse tipo de problema com funcionário, Lu, de ciúme, inveja, Peguei, né? Que hoje acontece muito ainda, né? peguei, Não tem muito, né? Hoje é uma minoria que tem um pouquinho mais. Eu acho que lá atrás tinha mais, né? peguei, Regis. Tipo assim, a pessoa se faz de amigo na tua frente. Você vira as costas. E por trás está te detonando pro patrão. Você entende? Isso muitos anos lá atrás, né? Você sabe que chegava patrão, falava para mim assim, ó, fulana falou assim, assim de você. Mas eu não acho que você é isso aí. Eu gosto do seu jeito. O povo, os patrão, Regi, Imagino. eles Não acreditava. Eu falei, eles não, mas Lu não é gostavam, isso. eles gostavam da maneira que eu me comportava nas casas, porque eles me achavam, falavam assim, mas você é diferente. Eu trabalhei nessa casa que eu estou te falando, quando eu cheguei nessa casa, logo na agência, a Uhum. pessoa já falou para mim assim, olha, patrão difícil. Todas que eu coloco lá, não fica. Falei para ela, vou tentar. Vou tentar e eu vou ficar. Vai. Quando eu cheguei lá, tanto o patrão era bipolar, como a patroa também. Os dois. Mas doidinha da Totalmente. Silva. E, assim, ele para agradar ele na comida, tinha que ser bom mesmo. Era difícil. Muito Ou você difícil. era muito boa, ou não ia ficar muito tempo. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, o meu marido ele é muito chato. Ele não come comida de qualquer um. Se você tentar ganhar ele na comida, você vai ser feliz. Olhei para ela e falei assim, tá bom, pode deixar. Aí comecei fazendo as comidas que ele gostava, né? Aham. Peguei mais ou menos os pratos que ele gostava, tal.
comecei fazendo as comidas, e ele chegava e falava assim, a comida já está na mesa? Aí eu, sim, senhor, pode sentar. Colocava a comida na mesa, aí ele pegava um pratinho assim para experimentar as comidas. Colocava um pouquinho. Aí eu olhava para mim assim, passou no teste, viu? Que eu não como comida de ninguém. E era assim, eu saí dessa casa porque a patroa, eles brigavam demais. Que é assim, a gente somos só funcionários e sempre estoura pro nosso Isso, lado. Qualquer coisa que isso. acontece. Aí ela chegou e falou para mim assim, você não vai embora por causa disso, né? Falei assim, vou ser bem sincera com a senhora não me conhece. Eu sou verdadeira. Eu vou sair daqui sim, pode preparar. Já estou saindo já. Que eu não quero que aconteça de novo o que aconteceu lá atrás. Que você já tinha passado. Nossa, eu pensei que a mulher ia me bater. Ela me levou numa sala, mas ela me humilhou tanto, eu calada. Falei nada. Só escutou. Vou te mandar embora, só que você não vai ficar em lugar nenhum. Falou para mim. Falei, Deus é comigo, dona. Falei, Deus é comigo. Aí ela me mandou embora, saí, me pagou tudo, saí. Aí fiquei uns dias desempregada, né? Porque, de uma forma ou de outra, o que aconteceu lá na casa do seu Marcos queimou o filme de todos os empregados que trabalhou lá. É mesmo. Queimou. Mas como assim, eu não tô entendendo isso daí. Como assim, ô Lu, você Porque acha que assim, quando eles viam que tinha no nosso currículo, a passagem na casa, eles achavam de alguma forma que aquilo poderia ser algum problema na outra casa? nossa, eles ficavam, como assim? Mas, mas Você vê, a minha irmã trabalhou lá, a mídia perseguiu a minha irmã por muito tempo. para tentar saber alguma coisa? Por muito tempo. Minha irmã não tinha paz. Entendeu? Nossa. E aí, eu fui trabalhar na casa de uma outra bambambam, que eu não vou falar o nome dela aqui. Não, com certeza. Fica tranquila. Meu Deus, que era aquilo. Também. Regis, salário nas alturas. É mesmo. Do jeito que, assim, Sim. que a gente sonha em ter um salário alto, Sim. né? Eu gostava muito de trabalhar lá, porque a casa não era difícil, né? E você sabe, né, que tem aquele cozinheira, tem que fazer compra. Isso, procedimento normal, né? Compra, arrumação. Isso. Não sei se você passava roupa, né? Não. Lavar. Porque Não. tinha. Lá nessa tinha época... babá, tinha passadeira, tinha tudo. Ah, porque a casa era grande. Era grande. Então, quando a casa é grande, só para especificar aqui, a casa consegue ter funcionários para todas as funções, né? O que eu perguntei aqui para a Lu se ela era cozinheira e passava roupa, porque existe casas que não tem tantas pessoas, tantos funcionários, né? Eu já tinha comentado isso no outro podcast. Então acaba fazendo algumas funções que está dentro da normalidade, né? Às vezes as cozinheiras antigas cozinhavam e lavava, né? Ainda acontece muito isso ainda hoje em dia. Isso. Então, eu tinha minhas funções na casa, que era cozinhar, era fazer compra e dar uma geral na cozinha. A cozinha não era muito grande, não. É aquela organização e higienização das coisas, né? Agora, a faxina, tinha uma faxineira que vinha e fazia a faxina geral, né? Tá, mas a patroa era muito difícil. Era. Difícil demais. Ali eu vi coisa que eu duvidei. Ali, Regis, E que nem você tá falando, né? Você ganhava bem, casa boa. Sim. E tinha essa dificuldade. E eu gostava de trabalhar na casa. Você gostava? Gostava. Mas a patroa era muito louca. Eu vi... aconteceu um episódio lá com uma babá. A babá, ela... Tadinha.
ela vivia com medo da patroa, né? Uhum. Ela tinha medo. Todo mundo tinha medo dela. É porque quando a patroa ela tem essa instabilidade emocional, né? E as pessoas começam a perceber os funcionários, a gente fica meio com medo também de acontecer alguma coisa com a gente, né? De alguma forma nos afetar também, né? Então, Mas eu, Regis, posso te falar uma coisa. Eu não tinha medo dela. não, sim, porque você já tinha uma experiência Não, eu não boa, né? tinha medo dela. Você já sabia lidar com essas Isso. situações, né? Daí as meninas chegavam para mim e falavam assim: Nossa, você é tão tranquila. Você não tem medo? Eu falava para ela: Não. Porque o que está dentro de mim é mais forte do que tudo isso aí que vocês estão vendo. Uhum. Para você ter uma ideia, quando ela pirava da cabeça, ela pegava todas as roupas do marido e jogava pela janela para o lado de fora. E mandava ele embora direto, direto. Outro episódio que E essa patroa era só casal? Tinha filho, alguma coisa? tinha, Tinha. ela tinha 3 filhos. Nossa. Tinha 3 filhos. Aí, outro episódio triste que aconteceu. E, assim, para ela surtar, era a mínima coisa que acontecia. Aí ela surtou com a babá. A babá estava lá atrás, cuidando da roupa dos meninos, Assim. e ela gritou escandalosamente. A menina subiu e ela não. Ela pegou, o fogão estava assim, aí eu tinha fervido uma água, mas a água estava. A água não estava assim para queimar, estava. Quente, mas não queimava. Sim. Ela pegou essa água e jogou na menina. Na babá? Caramba. Aí a menina pegou e falou: Vou embora. Aqui eu não fico mais. Ela pegou uma faca e falou: Se você não passa desse portão. Você não passa desse portão. Aí foi obrigado a chamar o marido para retornar, para contornar a situação. E veio polícia, veio tudo isso. Nossa, que coisa, né? Aí uma outra coisa que aconteceu comigo. E eu calma. Serena. Eu calma. Vixe, eu estava tão calma. E as meninas olhavam para mim assim: Eu não acredito. Aí, quando foi um dia, ela falou assim: Lúcia, amanhã você vai fazer compra logo cedo. Eu falei: Tá bom. Eu saí com o motorista e fui fazer compra. Quando eu cheguei no mercado, o telefone começa a tocar desesperadamente. O seu? O que você está fazendo no mercado? Eu falei: A senhora mandou eu ir fazer a compra. Liberou o motorista e liberou uma babá para vir comigo. Eu não sei o que ela veio fazer aqui. Você volta para casa agora. Você não fez o meu café da manhã. Eu estou morrendo de fome. Isso aí era o quê? Acho que 7 horas da manhã. Caramba. Volta para casa agora. E me xingando de tudo quanto era coisa. Aí eu falei: Sim, senhora, estou voltando. Aí eu falei para o motorista: Me leva de volta. Aí, quando eu cheguei em casa, comecei fazendo o café dela, tal. Aí, nisso, a babá me liga do mercado, porque a babá não entendia nada de compra. Pra perguntar. Aí, quando eu peguei no telefone para atender a babá, ela desceu as escadas que nem uma louca correndo. Eu pensei que ela ia dar um tapa na minha cara. Caramba. É verdade. Aí ela pegou o celular assim: Vai trabalhar, sua sem vergonha, que não sei o quê, que não sei o que lá. Ficou falando. Aí eu fiquei olhando para ela assim. Caramba. Aí ela assustou. Aí ela assustou de uma tal maneira e começou quebrando tudo dentro da cozinha. Quebrando tudo, jogando tudo no chão. Jogou uma panela de pressão no chão. Jogou e foi quebrando. Ela abriu o armário, ela pegava as taças, era pegando assim, jogando no chão. Jogando, pegando e jogando. Caramba. Aí eu encostei assim, fiquei só observando ela fazer aquilo. E as meninas: Você tá louca? Sai daí. Eu falei: Não saio.
Eu não saio daqui e em mim ela não vai tocar. Então, assim, era uma situação muito triste. Triste, difícil de passar por isso, né? Muito difícil, Porque Regis. a gente vai para as casas de família, né? Para trabalhar, fazer o nosso trabalho e tentar, de alguma forma, trazer amor para aquela casa, né? Com o nosso trabalho. E quando a gente passa por uma situação dessa, né? Assim, essa loucura, né? Que a gente Loucura. pode chamar que é uma loucura, né? Loucura. Porque isso não é normal uma pessoa fazer isso, né? Principalmente essas pessoas que têm, né, um pouco de Ela tinha um discernimento, poder muito grande. pessoas que já são bem financeiramente, É, pessoas que têm status, né? Ainda mais tendo funcionário presenciando essas situações, que é meio constrangedor até para nós, né? Que a gente tá lá para fazer o serviço, aí acontece essas coisas, você não sabe o que fazer, você fica meio verdade. sem reação, né? Aham. Eu, Então, eu imagino que você deve ter passado. todo mundo nessa casa vivia com medo. Eu não tinha medo. Eu não tinha. Mas a babá, tinham duas babás, entendeu? Uhum. E todo mundo ficava com medo disso aí. Aí eu fiquei bastante tempo nessa casa ainda, mas assim, com muita dificuldade. E, meu filho, você não sabe o que eu passei. Passei em casa que eu fui assediada por funcionário. É, Fui porque traída pela pessoa que trabalhava ali comigo. todo dia Todo dia eu pensando que ela era estava assim, amigona. na verdade, e ela, quando eu vi, ela armou para mim e me detonou. Eu passei por muita coisa na minha vida, E sabe? pior que assim, né, Lu, a gente fica. Você que tem mais essa experiência, que trabalhou muitos anos em casas de família, né? Tem muito mais experiência do que eu. A gente fica triste de saber que é a nossa própria classe que faz toda essa confusão, né? Exato. Porque você, pelo fato de ter já trabalhado muitos anos em casa de família, a maioria das vezes das confusões, o funcionário está envolvido. Tá. Né? Que muitas das vezes as pessoas acham que é os patrões, mas não é. Não é? Às vezes os patrões eles são incentivados a entrar nessas confusões justamente porque o funcionário já estava fazendo essas confusões e ele precisa intervir de alguma E forma. quando leva para o patrão, leva ao contrário. Sim, não fala a verdade. Não fala. Aumenta Isso. para poder, de alguma forma, ferrar aquele outra pessoa. Né? A intenção do funcionário, quando ele vai falar mal do outro funcionário, pro patrão, é justamente tentar derrubar o funcionário, tirar ele dali. Porque aquilo que eu falo, eu já venho falando isso nos podcasts, né? Às vezes a gente tem uma áurea boa, a gente tem às vezes um coração bom, a gente vai feliz trabalhar, tem aquele funcionário dentro da casa que ele está te esperando para poder te prejudicar. É impressionante como o ser humano ele prefere ir trabalhar com o pensamento de prejudicar outra pessoa. Por que você não trabalha, busca o seu trabalho, vai trabalhar, vai cuidar da tua família? Não, você quer incomodar as outras pessoas que estão ali prestando serviço. Por isso que eu falo, hoje, você que trabalha em casa de família, você não está satisfeito na casa de família, pede para sair, mas não atrapalha a vida daquela pessoa que quer trabalhar lá, ganhar seu dinheirinho, fazer o seu trabalho e cuidar da sua família. Pega essa dica, tá bom? Por favor, melhore isso, que ainda vocês são minoria. A gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir eliminar vocês ainda desse mal que cerca nós, né? Com certeza, Regis. E aí, esse processo que você teve nessa casa, te registrar, também era, você estava Era tudo registrado. certinho, Era tudo tudo maravilhoso nessa registrado. parte. Isso. E aí você acabou falando, não dá mais para ficar aqui, eu vou sair. Isso. Aí eu falei para ela que eu ia sair quando ela quebrou tudo, assim, bem dizer, em cima de mim, os cacos de vidro subiam, assim, sabe? E aí eu falei para ela, para mim não dá mais aqui, né? Nem falei com ela. Chamei o marido dela e E o falei... marido era gente boa? Ele era gente boa. Eu chamei ele e falei assim, olha, não dá para ficar mais aqui. O senhor é testemunha do que está acontecendo aqui e eu não preciso passar por isso. Sou uma profissional. Já tem uma experiência, E uma bagagem. eu tenho uma experiência,
Mas assim, mas eu ainda prolonguei ainda, sabe? Porque daí eu vi que eu já estava próximo a me aposentar. Uhum. Então eu falei, mas Deus foi tão bom comigo que Deus fez tudo no tempo perfeito. Ele, não, dona Lúcia, fica aí mais um pouco, pode deixar que eu seguro ela, tal, não sei o quê. E eu fui ficando, Regis. É, porque é aquilo que eu falo, né? Quando você acha um trabalho que tem um salário bom, e você falou que o ambiente É, e não ele, era tão ô ruim, Regis, era só essas coisas que se, é, da patroa que você achava que estava fora isso, do comum, né? isso, Que é que você achava assim, falou, nossa, primo, eu gosto de trabalhar aqui. A equipe é é. boa, a patroa que não é. E outra coisa, por onde eu passei na minha vida, eu chamei muita atenção pela forma que eu cozinhava, entendeu? Sim. Tinha uma diferença do meu trabalho, Prazer demais. sim. E eu não fazia nada demais. Eu Ah, mas não é, Lu. simplesmente, Regis, tudo na minha vida, tudo, isso é tudo que eu faço. Deus, ele colocou dentro de mim a fórmula do amor. Sim, eu acredito também, Lu, que essa facilidade que às vezes que algumas pessoas têm, é porque ela já nasce com esse dom. Como você, eu acredito muito que você tem esse dom, você nasceu com esse dom, você não precisava inventar muito para fazer as coisas. Como eu trabalhei com você, então naquela época que eu trabalhei com você, eu já conseguia analisar muita coisa. E quando eu vi você já mexendo com comida, cozinhando, fazendo seus bolos, e eu já senti ali que você tinha um dom. E aquilo eu achava maravilhoso, porque eu falei assim, cara, você conseguir ter uma parceira de trabalho, que a gente tinha a nossa parceria. Uma pessoa que entende do que faz, e você não precisa ficar falando muito, ela já sabe o que tem que fazer, e ela faz isso muito bem E feito, eu é gostava, maravilhoso. gosto muito, Regis. Porque assim, você fica tranquilo, falou, cara, eu vou conseguir resolver as outras coisas, porque eu sei que a luta na cozinha ela vai mandar 10 lá, que ela é show. E essa pessoa que a gente trabalhava, aproveitando até o embalo aqui da conversa, ela sempre falava pra mim, né? Falou, Regis, eu gostei da Lu, eu gostei da comida. Você fazia um bolo lá de chocolate, né, com a calda de chocolate, que aquela mulher pedia direto aquele bolo. Não sei se você lembra disso. Lembro. Que ela gostava de comer essas coisas, né? Ela gostava desse bolo seu que você fazia de chocolate com calda de brigadeiro. E então, assim, tem algumas coisas, inclusive aqui tá aí, eu passando algumas fotos da Lu aí, ó. Ó, isso que aqui tá passando das fotos da Lu é, assim, algumas coisas, tá? Porque a Lu tem tanta foto antiga com as apresentadoras da Record, que assim, a gente não conseguiu pegar essas fotos da Lu. Mas uma hora a Lu vai voltar aqui de novo e ela vai trazer esse. Vou tentar trazer esses arquivos dela pra gente passar aqui pra vocês verem. Mas isso daqui é um pouco do trabalho que ela faz, tá? Vocês não viram as outras fotos que eu tive o prazer de ver. Então, assim, ó, são coisas lindas, maravilhosas. É por isso que eu falo. Quando eu falo que a pessoa Essa foto tem um aí, dom, é volta, isso essa aqui, ó. foto aqui, Volta uma aí, que Paulo, tem por esses. favor. Não, essa aí Essa mesmo. aqui. Essa que tem os Isso aqui, ó. bichos. Isso, que tem essas A esculturas. Lu, essas esculturas aqui, a Lu tem muito mais outras esculturas que ela faz com isso daqui, que é com rabanete, né? É. Isso Ent- aí foi um jantar, foi um almoço de ano novo Uhum. que eu tive o prazer de fazer no Templo de Salomão. É muito Nossa, que forte. legal. Ai, meu Deus, eu fiz uma mesa linda, linda, linda. Ah, e aí você olha aqui, você não lembra quando que é essa foto, não, né? Você tem noção Eu de sou, ano? eu Ah, que sou, ano? sou meio ruim para guardar. Mas, ó, você consegue aqui olhar a foto da Lu, e você percebe aqui, não mudou nada. Mudou o óculos. É. O óculos está diferente. Mas a Lu continua é a mesma pessoa, assim, de anos atrás, ó. Então, assim, é aquilo que eu falo, a Lu tem uma pele que favorece ela é linda, maravilhosa. Por isso que eu falo, Obrigada. né? Isso aqui é só um pouquinho dos arquivos que a Lu tem. Mas para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dela, eu acho isso maravilhoso. E tudo feito com carinho, amor, manualmente, não tem máquina, não tem nada aí, tá vendo? Ó? São todas as coisas que a Lu Porque faz. assim, Regis, deixa eu te falar como é que isso funciona na minha vida. Ó, Olha que lindo aí, esses eu, pão de ó, mel. esses pão de mel, eu faço pão de mel, eu faço
eu faço aquilo que eu quero fazer, e aí, o que, que eu faço? Eu mentalizo, imagino, e aí eu vou e coloco em prática. Se ficou bom, eu continuo. Se não ficou, eu melhoro. Você vai trocando ali, Isso. ajustando. E isso eu faço com meus doces e também eu faço com a comida também. Sim. Então, quando você falou sobre isso, né, que as pessoas ficavam impressionadas com a maneira que você cozinha, com a simplicidade, eu acredito, Lu, que isso daí é aquilo que eu falo, né? É o dom que a pessoa tem, que transborda de uma tal forma que as pessoas olham e falam, mas que ela põe de diferente nesse tempero? Não é. Amor, É amor. Fora o amor, muito. muito amor e o dom, porque assim, não adianta a pessoa que nasce que nem um jogador de futebol, que nem uma estrela de qualquer coisa aí, de tênis, a pessoa nasce com aquele dom, ela já nasce com o dom e ela põe aquele amor ainda em cima, ajunta o Ô, útil ao Regis, agradável. se você quiser me agradar um dia, Eu quero. você fala assim, Lu, vem pra cozinha. Isso eu sei. Eu me sinto realizada, meu amigo. Eu sei porque Eu a gente sinto falta. É pena que mas eu trabalhei tanto na minha trabalhou vida que Hoje você acabei tem que curtir a estragando com a vida. minha saúde. Sim, hoje a Lu, ela tá com alguns probleminhas de saúde. Justamente aquilo que eu falo, né? Quando a pessoa se dedica uma vida trabalhando em cozinha, obviamente, infelizmente, né? A gente nunca torce, né, para acontecer essas coisas, mas ela ficou com alguns probleminhas de saúde, muitas dores e aí ela tem que ficar Carga passando horária, carga né? horária. Naquela época, né, que a gente não tinha uma regularização dos nossos direitos, você imagina só o tanto de hora que ela passava em pé na cozinha. E naquela casa que eu trabalhei com você, Também, eu lembro que a gente entrava 8 da manhã e ia sair no outro dia às 8 da manhã, assim, que era festa direto. a gente trabalhou nessa casa, né? A gente trabalhou junto numa casa, um apartamento. A gente trabalhou junto no apartamento, né? Foi lá que eu comecei a ter contato com a Lô. E realmente o que ela tá falando é isso, né? Eu entrava no apartamento, às vezes. Tem umas curiosidades aí. Eu lembro muito bem de algumas coisas que eu vou te falar agora. Ela entrava para fazer. Ela entrava, né, para fazer o almoço, ela entrava mais ou menos 11 horas, 10h30. Alô. É engraçado, né, que às vezes eles acordavam para almoçar 4 horas da tarde, né? Isso. 4, 5 horas, né? Sim. Porque é aquilo que eu falo, tem pessoas que são da noite, né? Tem pessoas que não são do dia, né? E eles eram da noite, né? Eles gostavam de ficar muito tempo mais acordado da noite. É. Então eles levantavam um pouco mais tarde, né? Como eles eram empresários, então eles tinham já a vida financeira resolvida deles. A Lu chegava, a gente almoçava. Eu chegava, acho que era meio-dia, meia, 1 hora, eu chegava, se eu não me recordo, eram esses horários. Eu lembro que tinha vez que eu saía de lá 3 horas da manhã e ela me ligava, falou, pode ir embora. Eu falei, mas agora? Então, quer dizer, segurava a gente, né? Segurava. E a gente ficava naquela apreensão, não sabia o que fazia, né? Tinha muita festa, né? Tinha muita festa, às vezes Muita festa. ela acordava, ela levantava esses horários porque ela era muito da noite, a arrumadeira ia entrar no quarto dela 5 horas da tarde para arrumar, né? Às vezes a arrumadeira já tava chegando o horário dela ir embora. Não, ela ainda ia arrumar o quarto. Então, assim, tem pessoas que têm um ciclo de vida, né, de horários bem diferente, né? E naquela época a gente trabalhava muito, realmente. Muito, Regis. Era muitas horas. E naquela época eu acredito que já tinha a lei, né, que entrava, já tinha uma lei funcionando, só que Ninguém respeitava. ninguém respeitava, porque era o começo, ninguém ainda estava adaptado àquilo, né? E não era muito falado, né? Ainda tinha já aprovado, né, na época, aprovou, que foi em 2015, a Dilma que aprovou essa lei. Então também não tinha aquela coisa da gente ficar correndo atrás muito disso, né? E a gente deixava a vida me levar, né? Vamos trabalhando, vamos fazendo. Porque, né, a gente tinha saúde. A gente né? queria força Novo, tinha força. para trabalhar. A gente não ligava Então, muito, né? Você não visava as outras coisas, as consequências que vinham depois. Justamente, é que aquilo nem que eu falo. Eu não descansava. Eu não descansava. Era uma correria. Era uma correria muito grande. E depois pegar ônibus, pegar metrô, pegar não sei o que lá.
Era muito corrido. Aí depois, Lu, voltando ao nosso seguir nessa linha, você saiu dessa casa, aí você foi depois para essa que a gente trabalhou, ou você passou por outra? Depois da casa dessa mulher aí, graças a Deus, veio a minha aposentadoria, que eu nem imaginei. Eu andava tão atribulada, o Regis, tão atribulada. Preocupada para sair isso, né? Meu Deus, eu estava assim, sabe quando você tá assim, se arrastando num lugar? Era eu. Você queria resolver logo isso, Sim, né? aí, mas eu não podia sair de lá porque Você tinha que esperar a contagem certinha para poder. aí eu lembro que eu fui nesse período eu fui umas 2 vezes no INSS para contar o meu tempo. Aí eles falaram, olha, tem tanto tempo, tá perto, espera um pouco. Aí tá. Aí eu esqueci. Daí passou um tempo e eu voltei, eu falei assim, será que já deu tempo? Porque eu estava assim, Mas você estava trabalhando ainda. estava trabalhando, eu estava angustiada. Eu não podia sair de lá, Regis. É que você precisava bater o tempo, né? Eu não podia sair de lá. Eu tinha, sabe, uma coisa assim, sabe? Uma comida que você não gosta, mas é aquilo que você tem para aquele dia. Para aquele Você tem momento. que comer aquilo. Aí eu fui no INSS e eu falei assim, dá para o senhor puxar e contar os meus tempos? Falta muito ainda para me aposentar? Quando ele abriu, a senhora já está aposentada. Eu falei, como assim? Eu falei, como assim? Não, a senhora já está aposentada. Inclusive, esse mês a senhora já vai ter salário. Mas você deu entrada? Você já tinha dado a entrada? Não. Como é que foi isso daí, então? Passou, Não. o sistema automaticamente fez isso? Olha, Regis, eu digo que essas coisas que a gente fala foi a mão de Deus. Caramba. Porque Deus, ele assistiu às humilhações que eu passei naquela casa, o sofrimento que eu tive naquela casa. Uhum. Meu Deus, não tenho palavra para colocar. Então, foi Deus. Que olhou e falou, tá É. na hora. Aí eu falei, não, eu não entendi. Como assim? Falou assim, a senhora tem 60 anos e a senhora tem 23 anos trabalhado. Então, a senhora já está aposentada. Que deu 73, né, o total. Aí eu parei Caramba. assim. Aí eu falei, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Não tem nem palavra. Porque foi Deus, Regi. Foi Deus. É porque você já Eu tinha... não dei entrada em nada. Porque você já tinha sofrido, você já Muito, tinha pagado tudo Tinha, aquilo tinha. que você tinha que pagar para Ai, emprego, você já Regis, tinha... eu passei por muita luta nessas casas que eu trabalhei. Tanto é que depois eu fiquei meio traumatizada, sabe? É, porque depois você começa a ter um tempo para você, né? Você começa a olhar para trás e ver os problemas que você teve, né? Que você passou. E isso cria, de alguma forma, um trauma na nossa vida, né? Isso. Que você fala, nossa, eu sofri tanto, né? Por que Verdade. que eu precisei passar por tudo isso, essas provas, para poder chegar aqui? Pois é, eu não E aí você fica entendi aquilo. pensando nisso, né? Aham, eu não entendia, mas o que eu entendi na época que eu trabalhei nessas casas, que nem, né, na casa dessa mulher que matou o marido. Sim. Eu lembro de um episódio que teve, voltando um pouquinho atrás, né, que eu deixei para trás, o que eu entendi com essas lutas que eu passei nesses lugares era que Deus, ele queria que eu levasse a palavra dele a essas pessoas, para salvar essas pessoas. De alguma forma, mostrar para essas pessoas Isso. que existe um Deus que pode te ajudar, Sim, né? É isso mais ou menos que você mas isso só acontece, vou usar você, na sua vida, quando você se deixa Deus agir na tua vida. Sim. Porque vamos supor, se Deus me manda eu ir até uma tal pessoa e falar do Senhor Jesus para uma pessoa e fazê-la entender
que a vida dela não é nada sem Deus, mas se você não acredita, não acontece nada. Não vai adiantar nada, né? A pessoa Foi tem o que que ter aconteceu com essa mulher. Eu vendo toda a situação. toda a situação, porque assim, as brigas deles aconteciam, não era na nossa frente, Sim, era particular era deles. particular. Eu nunca vi uma briga deles dentro de casa. Eles respeitavam esse momento. Sim, Ainda respeitavam sim, isso, os funcionários, né? sim. Então, Regis, e eu vendo o mau humor dessa mulher dentro de casa, e eu cheguei nela um dia, olha só, cheguei nela um dia, eu falei, dona fulana, coloquei o café dela na mesa, falei, eu tenho algo para lhe falar. E ela, fala logo, bem mal-humorada. Falei, olha, eu sei que a senhora vai em psicólogo direto, eu sei que a senhora está lutando, fazendo de tudo para resolver o seu problema. Mas Deus, ele pode resolver o teu problema. Ele pode te ajudar, né? Ele pode te levar a caminhos que você pode ficar curada dessas coisas. Eu falei para ela, a senhora quer? Porque se a senhora recusar, eu vou falar bem claro para a senhora. Falei desse jeito, Regis. Me lembro como se fosse hoje. Falei, tem um mal na sua vida que está trabalhando para acabar com a senhora, com o seu casamento. Você falou pra ela. Falei. Aí ela disse assim, com essas palavras, bateu com a colher no prato, falou, então o mal ganhou. Caramba. Deus, ele me usou para falar com ela. Mostrar pra ela, né, que Isso. de alguma forma você poderia ajudar ela. Aí, com pouco tempo, aconteceu a tragédia. É, mas é aquilo que eu falo, né, Lu? Às vezes a gente entra na vida das pessoas, né? Que nem você entrou nessa casa, né? E às vezes você conseguiu até ajudar a evitar alguma coisa antes, pelo fato da sua áurea, da sua maneira de acreditar em Deus, né? Porque é aquilo que eu falo, às vezes a gente entra na vida das pessoas, nas casas das famílias, às vezes tá com aquele clima ruim, tá com aquela nuvem negra rondando a casa, e às vezes tem uma pessoa que tem Deus muito dentro de si, dentro do coração, e você começa a transbordar isso dentro da casa, começa a afastar um pouco esse mal, né? Porque você começa a falar um pouco mais sobre Deus, É a luz, ó, agradecer, é a né? luz, Que, fa que, é a trans luz que vai abrindo um caminho, né? que entra E vai abrindo esse... e as trevas, ela vão se tem que afan- sair. Sim, porque como a casa às vezes está muito contaminada, então quando você entra com essa luz, né? De acreditar muito em Deus, de falar em Deus, às vezes esse mal vai tendo um combate que nunca teve, né? Então eu acredito que se você tivesse tido mais tempo e você tivesse, às vezes, não ter tido esse problema de braço e ainda ter tempo de estar lá um pouquinho antes para poder conversar, passar mais, eu acredito que às vezes, né? Quem sabe não poderia ser evitado alguma coisa de alguma forma com uma palavra, que a palavra é forte, né? A A palavra tem palavra poder, tem Regis. poder. As Você falou uma pessoas coisa exata. as pessoas não acreditam muito nisso, aquilo que eu falo, né? Eu acredito que tem muitas famílias que não é muito apegada à religião, né? São católicos, às vezes, tem famílias judeus e tal, mas eu Regis, acredito eu que falo que Deus não tem religião. não tem religião. Deus, É a ele não crença de tem cada um, religião. né? Deus é amor, ele não tem religião. Ele veio no mundo para salvar as pessoas e para fazer as pessoas entender o caminho certo. Sim, o caminho certo. Então, Porque placa de igreja, igrejas, não vai salvar ninguém. não vai. Não vai. Não vai. E eu acredito que a gente que tem Deus, né? E aquilo que eu falei para você, estava conversando com você, né? Que eu, graças a Deus, hoje eu entendo mais o que é o sentido de ter Deus dentro da gente, né? Porque ele vai mostrando o caminho realmente pra gente e aquilo que eu falei para você, né? Quando você agradece seu dia, né? Por levantar. Exato. É aquilo que eu falo. Eu tava falando pra Lu que eu sei que a Lu é muito evangélica, ela acredita muito em Deus, né? Ela tem... A época que eu trabalhava com ela, ela já tinha essa devoção, ela já acreditava muito. E um dos fatos de hoje eu estar acreditando muito em Deus e colocar Deus mais na minha vida é justamente pelo fato de hoje eu acordo e agradeço a Deus por poder estar abrindo os olhos,
para poder estar conseguindo ir trabalhar, né? Então, a gente hoje analisa as pessoas que não podem abrir os olhos, não pode fazer nada, né? Então, a gente acredita que Deus, a gente sempre tem que estar agradecendo, porque Ele que é a nossa força, né? A nossa, Exato. a nossa luz, né? Então, eu acredito que se você tivesse lá nessa época também, Lu, ter tido um pouquinho mais de tempo para estar lá, eu acredito que você ia conseguir transbordar mais esse amor lá e colocar essa luz lá dentro, mas é aquilo que eu falo, né, Lu? Às vezes, o mal, quando você se deixa ele se dominar por si só, né? Ele acaba realmente executando, né? Ele acaba mostrando que ele tem força também, né? E a pessoa se deixa levar, né? E aí foi, eu acho que esse mal dominou ela de Então, uma tal forma. é isso que eu falo para você, Regis. Passei por muitas as lutas, passei por muitas coisas terríveis na minha vida, na casa dessas patroas, né? Mas eu cheguei a uma conclusão, que Deus, ele permitiu. Deus, ele permitiu. Por quê? Qual a sede que Deus tem? Deus tem sede de almas. Uhum. E quando Deus olha e que tem uma alma sofrendo, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou de Deus, então Deus, ele vai me usar para que eu possa levar a palavra, uma luz para aqueles que estão nas trevas. Sim. Entendeu? E eu entendi que esse foi o meu trabalho nesse longo dos tempos que Essa eu. jornada que você enfrentou. Isso. Poder Que eu, trazer um pouco a isso. palavra no seu trabalho, né? Sim. Porque é aquilo que eu falo, né? Não é. Tem muita gente que. Hoje, né? A gente convive com muitas religiões dentro de casa de família, né? E tem muitas pessoas que falam, tem muita gente. Essa fulana fala muito de Deus. Não sei o quê. Gente, E eu não falava. é. E eu não falava Então, para hoje. ninguém. É, Assim, as pessoas. Desculpa de eu te cortar. não, tem As que. pessoas, ô Regis, olhavam para mim e eles viam em mim a diferença Uhum, no meu comportamento, na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de agir, no brilho do meu rosto. sim. Mas é a sua áurea, né? Então, Você. eu nem ficava falando, porque é chato você ficar no seu trabalho, Sim. As pessoas acham que aquilo dali, você entendeu? está falando muito da palavra, você está querendo mostrar alguma coisa, e não é. Você está pondo a crença que você tem sobre aquilo, né? Que você ama Deus, que E você tem Deus no também, coração. E tem pessoas que se incomodam com isso, isso, né? e também, Regis, de não me envolver na vida de ninguém e não me envolver, tipo, em fofoca, Sim, em disse-me-disse, sabe? Eu ficava sempre na minha. O meu negócio era o meu trabalho. sim. E você tem um perfil, Isso. o seu perfil, Lu, é assim, porque como eu trabalhei com você, eu ficava despreocupado com isso. Eu falei assim, cara, como é gostoso você trabalhar com uma pessoa que ela não tem interesse em te derrubar. Então, quando eu trabalhei nessa época que eu trabalhei com você, né, aquilo que eu falo, né, quando você trabalha com pessoas que têm um coração bom e não tem ganância, não tem nada envolvido, só tem ali amor e cumplicidade, parceria, tá aqui. Como eu gostava de trabalhar com a Lu, sabe por quê? Que eu e a Lu, eu virava minhas costas, eu tinha certeza que a Lu estava na minha cobertura. Hoje, a gente não pode fazer isso. Infelizmente, tem aquilo que eu falo, né? Tem aquelas pessoas, né? Aquele grupinho, né? Que tem em casa de família. Regis, você fala muito disso. Falo porque, de alguma forma, é a forma que eu acho de poder combater isso daí. Porque o que, às vezes, eu já passei, e muitos passam, eles estão também nessa mesma luta que eu, de tentar eliminar essas pessoas para eles poderem viver harmoniosamente bem dentro de uma residência. Então, quando eu trabalhava com a Lu, eu me sentia seguro. Eu ia fazer compra, eu ia lá levar coisas lá para a família dela. Eu sabia que eu estava com respaldo ali, que a Lu não ia falar, tá demorando demais. Cadê o fulano? Não sei o quê. Não, Regis, fica tranquilo que eu tô por aqui.
Qualquer coisa que precisar, eu tô na retaguarda. É isso, parceria, é isso daqui. E o que que acontece com a parceria? Tá aqui a parceria. Uma amizade de mais de 10 anos, hoje tá aqui comigo, essa maravilhosa Lu falando comigo, e isso mostra que a gente pode ter amizade, que a gente pode ter cumplicidade. Tá aqui a Lu conversando comigo hoje. Então, assim, Lu, eu fico muito feliz de poder receber você aqui e você tá contando um pouquinho dessa história e mostrando para as pessoas que o mais importante é você ir na casa de família, fazer o seu trabalho, receber e ir para tua casa feliz. Não é? Isso. Melhor coisa, né? Exato. Do que ficar cuidando da vida dos outros. Exatamente. E nesse momento, Lu, dessa finalização, como que foi essa coisa de você sair da sua aposentadoria e seu desligamento assim de trabalho? E como é que foi esse Nossa, final aí? Regis, para mim, foi um sonho. Foi um Porque sonho. eu acho que eu não tenho nem sonho de me É, aposentar. olha, foi um Com essas sonho. leis que a gente tem. Foi um alívio muito grande que eu tive. Tipo assim, sensação de liberdade. Uhum. Foi isso que aconteceu comigo. Sensação de você voar. Essa é a Nossa, verdade. deve ser uma coisa, uma libertador, né? Muito, muito bom. Eu falei, meu Deus, se eu não poderia me dar presente maior na minha vida do que esse. Entendeu? Ô Lu, para as pessoas que... Eu queria que você, como você tem uma experiência boa, você é uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa, eu sempre vou falar. Eu queria que você deixasse de alguma forma, alguma mensagem para essas cozinheiras, cozinheiros novos que hoje estão entrando em casa de família. Eu queria que você deixasse uma mensagem, alguma experiência para essas pessoas. Regi, a mensagem que eu tenho que deixar para essas pessoas é fazer tudo com amor, colocar amor. Não é o dinheiro, sabe? O dinheiro Uhum. é bom, é ótimo. Mas tem muitas que falam assim, a patroa me trata assim, assado, eu vou fazer o que der para me fazer. E daí faz tudo de qualquer jeito, sabe? Uhum. Vai trabalhar por obrigação, entendeu? Não. Tem amor naquilo que você faz. Amor, Amor, melhor coisa. amor. Porque se você não tiver amor, Não vai dar certo. ô Vai Regis, trabalhar não empurrado. dá certo. Como que vai dar certo? É a mesma coisa de um casamento. Se não tem amor... Vamos supor, eu sou casada com você. Aí o que acontece? Você me ama, mas o meu amor não corresponde. Como que vai Vai dar ter a troca? certo? Não vai. Vai durar um tempo, 2 tempos, e logo vai acabar. Sim, Porque não tem verdade ali. não tem. Não tem verdade. A mesma coisa é tudo que nós fazemos na nossa vida. Tem que ter verdade. Eu falo isso tanto. Se você vai fazer um ovo, faça com amor. Sim. Você sabia que os alimentos, a comida, o prato que você vai fazer, ele observa isso em você. Sim. Se você não está fazendo de todo o seu coração, Não as vai. coisas dão errado, o tempero não sai bom, A comida não fica boa. não fica. Aí, quando você vai servir aquela comida, o que você vai esperar do seu patrão? Ele vai falar, poxa, hoje ele não tá bem, porque a comida tá horrível. Você entendeu? Então, quando a gente tem verdade na nossa vida, quando a gente olha as coisas com amor, quando a gente, sabe, coloca respeito naquilo que você faz, você tem reconhecimento, Sim. entendeu? Então, é isso que eu deixo para essas pessoas aqui. Porque quantas não foram as cozinheiras que passaram no mesmo lugar que eu passei e que eu vi, ela era cozinheira, mas ela não sabe cozinhar. Não, ela ficou aqui tanto tempo. Você tinha que ver o que ela fazia. Não deixou um Não, legado, né? não, Só não. passou. Não. Agora, eu falo para você, e eu digo para as pessoas que eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas aonde eu passo, eu sempre cumpri
com o meu dever. E eu faço isso até hoje. Por quê? Sempre foi profissional. Antes da minha pessoa, aqui em cima, eu tenho uma outra pessoa Sim. Que cuida que de eu tenho você. que representar o nome dele na minha vida. Sim. Então, você me conhece, você sabe quem eu sou. Sim. Aí, se eu faço uma coisa feia, você vai olhar e falar assim, poxa, Lu, nossa, uma mulher tão temente a Deus, teve coragem de fazer isso. É. Você Você vai estranhar, entende? né? Então, é isso que eu falo para essas pessoas. Experiência própria, Faça com amor. faça com amor. Respeite o seu local de trabalho. Sim. Não se envolva em coisa que não acrescenta na sua vida. Entendeu? É Não. isso que eu deixo para essas pessoas. Lu, para a gente encerrar aqui, que foi uma entrevista maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito dessa história sua. Você tem, então assim, eu queria que você me deixasse outra mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas que seguem a gente, o público em geral, os domésticos, e dizer que se você conseguiu dentro da classe doméstica realizar os seus sonhos, e se você tem alguns sonhos, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, Assim, para a gente Regis, encerrar. vou te falar, me ajudou bastante. Uhum. Me ajudou bastante. Eu pude terminar a minha casa, né? Pude terminar, porque quando eu fui morar nessa casa, ela não tava assim, bonitinha, tal. Você conseguiu finalizar ela? Finalizei bonitinho, né? Guardei um dinheirinho. Me ajudou bastante, entendeu? Legal. Me ajudou bastante. Ah, que bom, né? Porque é aquilo que eu falo, né? As E pessoas... assim, cresci aqui, ó. Na minha cabeça eu cresci. E foi bom que você passou por várias situações, né? Que nem foi mais ruim do que bom, né? Infelizmente. É. Mas que de alguma forma isso te ajudou como pessoa, né? Entender mais como o mal se propaga e como você tem que agir do lado do bem para poder combater isso, né? Porque essas experiências que você teve, você passou por muito isso, né? Muito, Regis, muito. Então, assim, é aquilo que eu falo, né? A gente tem histórias boas e a Lu contou um pouco de história ruim. Se vocês estavam querendo escutar um pouco de história ruim, infelizmente, é aquilo que eu falo, a gente pega casas boas e pega casas ruins. A Lu passou por essas dificuldades ao longo dos seus trabalhos. Isso daqui que a Lu passou são histórias que ela passou, tá? É histórias. Histórias têm que ser contadas. Então, não existe um livro de história sem ter uma história. É. Então, ela contou a história dela, que foi uma história de muita luta, de muita garra, de muito sofrimento, que envolveu muita coisa, separação, recomeço, tragédia. Então, assim, isso mostra o valor que tem o empregado doméstico, né? Essa luta que a Lu passou para chegar até aqui e hoje está vindo aqui bater um papo comigo, contou sua história. Eu só tenho que te agradecer, Lu. Foi um papo maravilhoso. Eu estava louco para a gente bater esse papo, para mostrar para as pessoas essa sua história, que é uma história linda de vida que você tem, né? E esses anos todos que você trabalhou, conseguiu se aposentar. A história da pessoa tem que ser contada em vida. Por quê? Para a gente poder aplaudir o que ela fez, o que ela sofreu, o que ela teve de tristeza na vida dela, graças a Deus, passou. Hoje ela pode estar aqui vindo contar, de alguma forma, essas coisas, mas com mais leveza, né? Ela está contando, graças a Deus está aposentada, continua com aquela carinha que eu sempre chamei ela de linda, fofinha, e poder contar um pouco da história dela. Então, eu fico feliz que ela está bem, eu tenho certeza que logo, logo ela está resolvendo essas coisas de saúde, ela vai ficar bem, e vocês vão conhecendo a Lu através da história dela, e eu espero que vocês possam, às vezes, um dia conhecer ela pessoalmente, que eu tenho certeza que vocês vão amar ela. Lu, muito obrigado pela presença. Obrigada de eu estar aqui também. Foi um prazer te receber. Prazer é todo meu. Quero ver você mais vezes aqui, para trazer as outras fotos, para a gente passar aqui. Pode deixar. E quero agradecer todas as pessoas que me assistiram aqui e dizer que estou muito feliz de poder estar realizando esse projeto e recebendo essas pessoas maravilhosas, que nem a Lu aqui. É importante, gente, o vídeo ficou um pouco mais longo, porque é uma história de vida da Lu
diferente da normalidade, porque ela é uma pessoa que já começou a trabalhar em casa de família muitos anos atrás. Aquilo que eu falei, eu acho que eu era nem nascido ainda. Então a Lu já tem uma experiência muito larga em casa de família. Então que sirva de exemplo, que você possa aprender um pouco, tirar alguma lição aqui e dizer para vocês que eu estou muito feliz. Continue seguindo a página. Eu preciso da ajuda para poder trazer mais histórias, para trazer mais pessoas maravilhosas que nem a Lu. E logo, logo a gente volta com uma outra história e com uma outra pessoa para contar um pouquinho do seu trabalho, da sua vivência em casa de família. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.